Olá, boa noite para todo mundo que está aqui já no ao vivo. A gente já começa a rodar a vinhetinha, começa a aparecer aí quem é inscrito aqui no canal. Tem um botãozinho por aqui que é só clicar em inscrever-se. É gratuito, acho que é bem aqui o botão. Você recebe no seu celular a notificação de que a gente está ao vivo aqui. Boa noite, meu nome é Eri Bernardino, sou advogado, especialista em direito público. Estou aqui hoje para mediar a discussão desse workshop tão essencial, que é sobre o serviço social na educação, atendimento individual na área da educação inclusiva. Olha que tema maravilhoso! Eu estou assim, como você, ansiosa para receber a nossa convidada, a assistente social, mestre Carla Alcione. Eu vou já chamá-la aqui, mas tenho que lhe dizer que esse workshop é parte integrante do conjunto de workshops que a gente vai ter aqui durante todo o mês de janeiro de 2024, que são as prévias para o lançamento, para o dia da aula inaugural da nossa pós em educação, a menina dos nossos olhos aqui na Potri Social, parâmetros para o trabalho do e da assistente social na educação. O workshop passado foi com a professora Cíntia, teve aqui com a gente, mostrando ali quais eram as bases do trabalho do e da assistente social na educação. Esse de hoje, sobre a educação inclusiva, a gente tem outro para acontecer terça-feira que vem, todas as terças-feiras de janeiro, você tem um horário marcado aqui com a gente. Se você não se inscreveu ainda nesse, no topo do chat em azul, tem. Quer receber certificado? Se inscreva. É gratuito para você assistir, gratuito para receber o certificado. Você só tem que clicar lá, se inscrever e assistir ao vivo. Fica gravado para você assistir depois, assistir quantas vezes quiser. Mas para ter certificado tem que ser ao vivo. Então, terça-feira, 19 horas, encontro marcado. Cada semana um tema de educação. Diz aqui no chat qual é a sua cidade, porque eu quero muito saber de onde você é, primeiro de tudo, quero saber qual é a sua cidade, se você atua em que área, se você é assistente social, estudante de serviço social. Eu disse assim, meu Deus, o que é que um advogado quer nessa discussão? Ó, só para você ter uma ideia de como a gente está na luta pelo cumprimento da lei, que desde 2019 exige a presença de assistente social e psicólogo na educação, eu mesmo, por meio da Ordem dos Advogados do Brasil, em representação à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aqui no Ceará, estou no GT, junto à SEDUC, para aqui no Ceará a gente conseguir fazer o cumprimento. O Brasil inteiro está começando a cumprir a legislação, é lei, é obrigado, né? Eu vi agora mesmo essa semana Nova Iguaçu, uma cidade do Rio de Janeiro, com 66 vagas de concurso para assistente social da educação. Isso é, a gente vê o quanto é importante, o quanto é essencial e o quanto você que está aqui me assistindo sabe que é o presente, é também o futuro dessa profissão, ainda mais numa área tão essencial como de quem eu vou chamar agora. Vem para cá, minha amiga Carla Alcione, que eu passei o sábado junto num evento sobre autismo e ela estava lá mostrando o livro dela, que ela vai já mostrar aqui, falando sobre esse trabalho tão fundamental. Bota nós duas aqui, Jojo, esse trabalho tão fundamental que é o do assistente social e da assistente social na educação, num ponto específico, que é a educação inclusiva. Vem cá, Carla, boa noite. Olá, e boa noite. Prazer enorme estar aqui com você, com todo mundo, falando um pouco da minha experiência profissional. E é uma honra. Estamos aqui para conversar. Oh, fico muito feliz, viu, Carla, porque eu tá aqui com você. Primeiro, queria dizer que eu conheço a trajetória da Carla Cione muito de perto, mas eu queria que ela dissesse: assistente social, quanto tempo de formado, cara? Aí foi para o mestrado, foi para o Isso, né? Baturisté, diga. Um tempinho, em média uns 12 anos, né, de formada. Fiquei um bom tempo atuando na assistência, na área privada. E aí, como todas as agentes sociais, na busca de concurso público, né? Correr aí atrás dos municípios para efetivar. E aí, o último que eu passei de forma efetiva foi aqui em Baturité, que foi na política de educação, especificamente na educação inclusiva. Então, e aí, junto da minha área profissional, né, falar um pouquinho do mestrado, foi esse fazer profissional no NAP que me instigou a pensar e a levar para o mestrado sobre a maternidade atípica.
né? Então, foi quando eu vi essa realidade aqui da minha prática profissional. Rapaz, eu tenho que pesquisar, aprofundar esse assunto para melhorar a minha prática profissional, sabe, Eri? Eu sempre falo isso. Título, ele só é benéfico para mim se couber e for funcional para a minha realidade profissional. Então, né, o resultado do mestrado, que se transformou em um livro que eu vou falar um pouquinho depois, foi por conta dessa minha prática. O livro já vai me dizer aqui, mostrar, eu tenho um, recebi, e ainda, olha aí, ó, mostra uma pestinha na câmera, cara. Maternidades, e ele deixa, e maternidades, Está desfocando, né? tá desfocando, lê pra gente, por favor. Maternidades atípicas, vivências de mulheres com filhas e filhos com deficiência em Baturité. Olha só. Vamos lá, então, começar do começo. O concurso lá em Baturité era para educação, não? Ou chegou lá e foi para Sim, educação? Já era o para educação. edital já era para educação, né? Então, foi bem específico no edital. Então, a minha área é secretária de educação. O concurso foi para essa área. Aí chegou lá, foi para educação. Como é que é ser os primórdios da profissão? Porque Sim. tem muito material. Eu digo isso porque quando eu fui para o GT da Seduc, viu, cara, a gente está lá quanto ao AB, então imagina, alguém que não é da tua profissão, fica tentando conhecer mais sobre o tema, né? E quando eu fui ler, assim, é um material denso, material extenso, mas eu mesmo tive dificuldade de enxergar, assim, a forma de bolo, né? A gente sempre procura a forma de bolo. Sim, sim. Eu mesmo tive dificuldade. Como é que foi, assim, ser pioneira na área? Eu busquei muito, assistindo muitos vídeos de vocês. Eu lembro que tinha estudos, né, da Potter e com a Cindy, especificamente, sobre temas que dialogavam com a educação, família. Então, elas sempre estudavam textos, né? Na época, eu ia acompanhando tudo que a Potter colocava e no chat eu ficava, assim, te indica livro na educação inclusiva, indica artigo. E aí, o Conselho Regional de Serviço Social também começou a instigar, né, o estudo, a organizar encontros com os NAPs. Isso é um pouco mais recente, mas assim, bem no início que eu cheguei, eu lembro muito que me entregaram um monte, né? Um diálogo bem, várias fichas das crianças, dos adolescentes do NAP falaram assim: pronto, agora você resolve. Né? E resolve o quê? Como? Então, eu fui entender o que é a política de educação, fui buscar experiências, tentar conversar com os profissionais que trabalharam lá anteriormente, né, para conhecer um pouco essa área. Fui conversando com colegas, se alguém conhecia algum agente social da área da educação, para eu poder conversar. E até que um ano depois, eu cheguei lá em 2018, a equipe, né, o NAP, que é o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado de Baturité, é formado por equipe multiprofissional, psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, temos também terapeuta ocupacional e dos agentes sociais. Então, nesse diálogo, na época, era uma outra equipe, nós pensamos o seguinte: ou a gente para construir o nosso fazer profissional, ou vai ficar dessa forma, né? A gente sem saber como atua, como é que faz. Então, a equipe, até a Secretaria de Educação, até o diretor da escola, e pediu uma liberação de carga horária para estudar. Nós Sim. pedimos para estudar e cada profissional escrever a sua área. Então, Recording in progress. Então, nós visitamos outros NAPs, conversamos com vários profissionais, e a partir disso, depois dessa investigação prática, a gente leu bastante e construiu a diretriz do NAP, que é hoje que nós temos como norte do nosso fazer profissional. Então, assim, falando um pouco dessa trajetória, foi nessa busca mesmo, de leitura, de profissionais, para poder adequar isso à realidade de Baturité. Me diz uma coisa. Como é que se consegue esse tempo para estudar? Porque é grande, né? Articulação, luta, conversa. Muita conversa, e eu vou dizer que é sorte, porque infelizmente nem todos os gestores ou administração e uma equipe, eu falo muito que há um diálogo tranquilo entre a minha equipe, né? Sempre teve essa relação de um propósito só. Temos, na época, nós tínhamos uma quantidade significativa de profissionais efetivas, então, o que dava, né, uma possibilidade para poder ter esse espaço, mas é diálogo, é uma equipe
conversando e vendo, ou a gente escreve, ou o nosso fazer profissional vai ficar sem respostas, né? Que era só o cotidiano, ele não para, e aí cadê a resposta qualitativa daquele trabalho, né? Então, foi mesmo resultado de muito diálogo com a secretaria, mostrando a importância de construir uma legislação. E a gente falava muito, vocês têm uma diretriz do NAP, dizendo o que é o NAP, até mesmo o município vai entender o que é o NAP, né? Que o entendimento do que é o NAP, como é que funciona, é algo que está em processo de construção no município. E você tendo um documento, isso facilita. Depois dessa construção, a gente conversou com as outras políticas públicas para apresentar a diretriz, para facilitar esses encaminhamentos, né? Entender o que é o NAP, para que os encaminhamentos fossem corretos. Então, é fruto mesmo de muita organização com as outras profissionais. Me diz uma coisa, NAP significa o quê? Para a gente ficar assim. Pronto, é o núcleo, eu sempre falo núcleo, né? NAP é o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado de Baturité. Né? Então, a própria palavra núcleo tem alguns pormenores, né? Mostra que nós não temos uma independência financeira, porque é um núcleo que se vincula à Secretaria de Educação. Então, quem mantém, né, o funcionamento do NAP é a secretaria ou a escola que nós estamos vinculadas. Então, Carla, o NAP atende só uma escola do município. Não, porque a época de implantação dos NAPs, né, eu acho que vão ter algumas companheiras e colegas dos outros NAPs aqui, não sei, mas talvez a gente tenha um diferencial de funcionamento, porque pela pesquisa assim, que foi feita na época da reunião do Conselho Regional, os NAPs, eles existem em vários municípios, mas têm funcionamentos distintos, composições de equipes distintas, né? Então, falando do NAP de Baturité, foi uma política estadual que incentivou os municípios lá em 2005 para essa implantação, auxiliou então, isso aqui no Ceará. Outras cidades podem ter, outros estados, mas muda o nome, é isso? Isso, exatamente. E aí, falando um pouco do histórico do NAP de Baturité, o Estado veio, né, estimulou essa implantação e depois ficou a organização e funcionamento pelo município. Então, quando eu falo núcleo, a gente funciona diretamente pela educação, não temos autonomia financeira, estamos vinculados a uma escola, mas a gente atende todas as escolas do município. Né? Então, todas. Nós temos em média 23 escolas. Se tem um mapeamento, acontece alguma coisa... De forma assim, bem objetiva, o NAP ele trabalha com a inclusão de crianças com deficiência, transtornos, altas habilidades, dificuldade de aprendizagem. Então, existe na escola essa demanda de inclusão, né, uma inclusão que depois a gente vai falar um pouco sobre o que significa essa inclusão, vai até o NAP que existe uma equipe especializada para isso. E aí essa pergunta que você fez, a gente está até hoje tentando responder, como dar conta, né? Na verdade, não dá. É uma equipe formada em média por 6 profissionais para dar atenção a, em média, 22 a 23 escolas municipais. Né? Então, é uma luta esse processo de inclusão nas escolas municipais. E, então, vamos lá. Eu estou aqui na minha sala de aula, sou professor. Quantos deve ter o quê de aluno na educação básica? Em média, você fala total ou por sala? Total. Total. Por sala, então. Vamos supor, por sala, eu acho que os professores têm média de 35, 40, dependendo agora qual. Vamos aí, na média de 30, vai um pouquinho mais. Mais. 10 escolas, tem mais, né? 20, 30. Então, é muita criança, é muito adolescente. E qual é o tipo de demanda que é? Educação inclusiva. Primeiro, vamos por parte, né? O que seria a educação inclusiva? É essa mesmo de tentar fazer com que as diferentes vertentes estejam numa mesma sala e recebendo. Tem profissional de apoio? Não tem? Me ajuda, cara. Exatamente. A gente chama de educação inclusiva, não dá para aprofundar muito esse conceito. A educação inclusiva seria todos, né, sendo atendida nas suas necessidades, não só as crianças e adolescentes com deficiência. Mas aqui eu vou colocar a educação inclusiva com esse recorte, né, no sentido de não falar educação especial, porque tem lá nas legislações educação especial. Mas aí é um termo que a gente ainda está em estudo, eu vou utilizar a educação inclusiva com recorte para as pessoas com deficiência, com transtornos, né? Então eu vou estar sempre repetindo isso, porque nem todo mundo, nem todas as crianças têm deficiência, né? Então tem deficiência, tem transtornos, tem dificuldade de aprendizagem e tem altas habilidades. Ou seja, tudo aquilo que afeta o pedagógico dessa criança e desse adolescente. Eu sempre falo criança e adolescente porque o NAP, ele vai
do ensino infantil ao ensino fundamental. Chegou para o ensino médio, que é responsabilidade do Estado, já não é o NAP de Baturité, né? Já fica a critério do Estado. Então, o público, a demanda Carla, então, toda demanda da escola, vocês atendem a um adolescente que não é deficiente, não tem transtorno, nem está com dificuldade de aprendizagem, tá? Afetou porque ela está com ideações suicidas, porque ela está por momentos difíceis, o NAP atende. Atualmente, a gente faz uma acolhida porque não temos profissionais de serviço social e psicologia nas escolas. Então, a gente faz essa acolhida. Mas a nossa demanda é parte pedagógica desse público que eu falei. Então, esse é o recorte. Chegou até ao serviço social, eu vejo se está relacionado com a demanda do NAP. Se não for, a gente faz encaminhamento para a política pública correta. São quantos assistentes sociais? Atualmente são duas. Duas assistentes demanda, sociais. Né? É muita demanda. Eu digo porque eu imagino que deve ter alguns municípios que passam pela mesma situação. No encontro passado dos workshops, tinha uma colega comentando no chat que o município dela só eram duas também, que era uma demanda altíssima, estressante. Como é que manter o pé no chão, cara? São perguntas ótimas. Tem que ter a rede muito mapeada, né? Para conseguir fazer referência, contra-referência. A experiência na assistência aí ajudando muito. Ajuda muito, isso. Hoje eu vejo a importância de ter passado pelos CRAs, pelos CREAS, né? Não tive a oportunidade de passar ainda pela política de saúde, mas foi primordial. Então, assim, falando do atendimento individualizado, que eu já vou entrando, né, como é esse pé no chão. O pé no chão que eu falo é, primeiro, construir um documento que me diga o fazer profissional relacionado com as minhas orientações profissionais. Eu acho que esse é o primeiro pé no chão que nós colocamos. E aí vem essa luta de qual a função do serviço social. Se a gente não sabe nossa função, colocam tudo para a gente, né? Foi essa imagem que eu não vou esquecer do dia que eu cheguei no NAP. Me deu um monte de ficha e disse, está aqui, resolve. Né? Como? Então, existe, para falar do nosso tema, que é atendimento individual, eu falo que nós fazemos esse atendimento individual com esse público em 3 momentos, as assistentes sociais. Na acolhida dessas famílias, no processo de acompanhamento e no encerramento desses atendimentos. Então, eu vou utilizar esse atendimento individualizado, de forma individual, nesses 3 momentos na minha prática profissional. Carla, teria como a gente ver esse mapeamento? A diretriz do NAP existe um fluxograma, e aí vai dizendo passo a passo, desde quando a família entra no NAP, como funciona, né, esse atendimento no decorrer do tempo, e nesse fluxograma vem falando do serviço social. Né? Então, esses são 3 atendimentos individuais que acontecem, né, nesse fluxograma do NAP. Aí eu já posso ir falando um pouquinho, senão não paro, não. E aí o atendimento inicial, ele é fundamental exatamente para conhecer essa realidade. Né? Então, é o que eu sempre falo nas reuniões com os professores. Nas reuniões, nós temos uma referência boa de atendimento individual. Então, às vezes, algumas políticas públicas do município, os profissionais não têm, sei lá, uma sala que possibilite uma escuta, né, individualizada. Nós já recebemos, né, essa fala de algumas famílias que chegam e falam assim, pediram para eu vir aqui, porque aqui eu vou pelo menos saber para onde eu vou. Né? Às vezes nem é demanda do NAP. Então, essa fala é importante para ver que o atendimento individual dessa acolhida das famílias do NAP proporciona, né, esse acesso ao direito. Então, falando um pouco sobre esse atendimento individual, família chegou. Carla, como é que a família chega até o NAP? Mais uma vez, a nossa demanda é pedagógica. Então, normalmente, são os professores que vêm a demanda da criança ou adolescente, comunica a família, eu sempre falo família, mas é a mãe, em sua maioria. Grande e essa maioria, mulher... Né? Até no teu livro eu observei isso, né? Sim, eu falo muito isso. A gente fala muito, vamos fortalecer o papel da família, né, na escola, mas essa família tem corpo, tem rosto, tem cor e tem gênero, né? Então, são as mulheres que recebem aquela informação de que o filho tem alguma coisa, eu acho que é uma palavra muito impactante, se tem alguma coisa. Então, chegar até o NAP é por essas vias, né? De forma encaminhada pelos profissionais de educação, outras políticas públicas. E eu até falo, sabe, Eri, falo com a nossa equipe, vamos facilitar esse atendimento individual.
Uma vizinha viu que o filho da fulana é atendido por equipe e meu filho é parecido com o dela. Carla, nessa demanda, que não foi a escola, foi uma vizinha, que disse assim, mulher, vai procurar a equipe do NAP, eu acho que eles vão te ajudar a entender melhor a situação do teu filho. O professor não falou nada, ninguém falou nada. Essa mulher pode ir até o NAP? Pode. Com relatório, sem relatório, eu sempre falo que o atendimento individual, ele é um espaço com a demanda pedagógica. Né? Nunca esquecer que a demanda do NAP é pedagógica. Ah, meu filho tem determinada idade, não está aprendendo, mas não é laudado, né? Uma palavra que eu não gosto muito. A famosa palavra não é laudado. Laudado, Até né? a realidade de crianças neurodivergentes, o autismo talvez seja a expressão mais concreta disso, é imenso, né? Demais. E aí, nesse atendimento individual, lá eu acho fundamental, falo para os professores, falo para as famílias, é pedagógico, manda conversar com a equipe de serviço social, porque esse atendimento individualizado, nós vamos conseguir dar evasão, orientação a essa família, a essa mãe, a esse pai, a esse tio, a essa avó, que ela vai conseguir ampliar essa caminhada e essa visão das políticas públicas. Então, Carlos, o atendimento individual chegou até o NAP. Vocês têm algum instrumental? Temos o chamado atendimento individual anamnese. Então, eu sempre deixo à vontade para a família chegar até o NAP. Se tiver disponível, a gente atende. Se não, Carla, eu trabalho e só tem um horário. Posso marcar horário? A gente disponibiliza também. Importante é que aquela demanda seja atendida. Menos burocrático possível. Aí, no primeiro atendimento, a gente faz as orientações melhores. E aí chegou a anamnese, o atendimento individual, ele é um documento enorme, né? A gente leva em média 1 hora para poder realizar esse atendimento. E falando da nossa prática profissional, perguntou-se, né? É só assistente social que pode fazer esse atendimento individual e inicial, ou qualquer profissional? Assim que eu cheguei no NAP, tinha esse questionamento. Ou a gente prioriza ou deixa como uma competência, né? Que aí fica restrito para o serviço social. Foi discutido com a equipe que nós tínhamos esse olhar, né? Como a Holanda Guerra coloca, quem tem, porque qualquer pessoa que sabe ler e escrever vai conseguir preencher essa anamnese, mas não é só ler e escrever, né? A gente que tem essa capacidade, né, de colocar em movimento o nosso conhecimento com a intencionalidade profissional, né? Eu sempre falo que, vou trazer um exemplo aqui, faz uma pergunta da anamnese à família. Seu filho frequenta a escola? Criança com deficiência? Não por conta da deficiência dele. Qualquer outro profissional pode simplesmente marcar, não frequentar a escola porque a deficiência impossibilita. Naquela resposta de não acesso por conta da deficiência, o problema que ele tem, mas qual é mesmo esse problema? Né? Foi um caso bem real. Tem a política de transporte, o ônibus passava perto da escola, de quem eu vou mas a criança agora. não frequentava perto da casa, mas não Vem frequentava. Cá, mas o que acontece? Então, foi no diálogo com essa mãe, nesse atendimento individual, que a gente viu que a realidade era, o ônibus passa, mas o caminho do filho até o ônibus era inacessível. Então, isso só foi percebido numa pergunta, no aprofundamento de qual o problema que essa deficiência traz, porque não é a deficiência, há uma estrutura de bairro que não possibilita essa locomoção dessa criança. E aí vem toda a intervenção profissional para que esse transporte que já é garantido chegue até essa família. Né? Então, isso eu estou falando só para a gente ilustrar o quanto uma pergunta não é só uma pergunta, né? Na visão do profissional de serviço social. A gente vê ali todo um direito sendo violado. Que caminho pode, não é só ver a violação, mas ver a solução possível de acesso àquele direito, que documentação tem que levar, a quem tem que recorrer. Né? Então, a anamnese, que é um instrumental desse atendimento individual, ela tem alguns blocos. O primeiro é essa identificação da família, eu acho que é bem parecido com das demais colegas. Depois, como o nosso foco é pedagógico, a gente conhece um pouco da realidade educacional, tem a EE na escola, que é o atendimento educacional especializado, a criança consegue ficar de forma integral, como é um direito hoje no município. Como é essa inclusão? Tem um plano de ensino individualizado dessa criança, que é o chamado PEI? Não tem? Como é que funciona? Existe uma exclusão? Então, assim, cada bloco são perguntas simples, mas que promove e proporciona um aprofundamento muito grande. Né? Então, esse é um pouco do documento que a gente usa nesse atendimento individual. Continuo falando? Ou não, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero falar alguma coisa. Eu estou vendo que é uma demanda. Pois não. Eu estou vendo que é um atendimento extenso.
né? Não tem como você Sim, receber a sim, pessoa e ser um questionário sim ou não, né? não. Até porque um questionário sim ou não, qualquer profissional, nível médio, conseguiria fazê-lo. Por isso é a especificidade, Exatamente. a expertise do trabalho da assistente social. Mas me diga uma coisa, o tempo, assim, para esse primeiro encontro é o quê? Uma hora? Uma hora. A gente pede para não levar a criança nem o adolescente, a gente pede essa possibilidade. Se não for possível, conta com a colega, né, do NAP para ficar com a criança, quando a família, né, a mãe não tem quem deixar, mas a gente pede que tenha esse tempo, né, para responder, porque são... E assim, outra coisa que eu falo, outro instrumental utilizado é o encaminhamento, né, nenhuma família sai lá com o falado, olha, eu acho que a senhora tem que ir lá no CAPES procurar um atendimento, olha, eu acho que a senhora tem que ir não, não é no acho, né, depois dessa escuta de uma hora, a família sai com algo escrito. Né? O outro instrumental é o encaminhamento para que é tanta informação que às vezes a família não entende, né? E no final, né, a gente dá um encaminhamento, orienta, né, pergunta se compreendeu. Então são os instrumentais que a gente movimenta nesse atendimento individualizado. O outro Instrumental é esse que na sua aula da pós você já vai mostrar como é para as e colegas terem uma ideia. já sim. Eu costumo dizer assim, assistente social morre de medo da palavra roteiro, né? Sim, Menina, um dia desse eu levei um carão, porque eu falei a palavra norte. Eu disse assim, ao vivo, viu aqui no YouTube, eu disse assim, Cíntia, é porque, não, eu trouxe aqui um quiz que dá um norte. Menina, Cíntia, ao vivo na minha cara, me deu um cabelo. Eu sei que não, mas eu sei também que você chegar, eu sei por nós advogados, a gente chegar, começa uma petição do zero, isso. né, um tema tão específico desse, se eu não tiver pelo menos um equilíbrio, não digo, não é modelo, não é roteiro, claro que eu não vou pegar, copiar e colar, não vai fazer igual Uhum. aquele blogueirismo cruel no Instagram, que fica assim, 20 laudos por R$19,90, né? Do 10 estudos sociais, eu fico chocado, me dá uma dor no coração, mas ter uma dimensão do que é o mínimo a ser exigível, né? Tipo, Uhum. no estudo social, a legislação, puxando para minha brasa, sendo assistente social ou não, pode ser um advogado, um juiz, um promotor, um defensor público, um conselheiro tutelar, eles, olhando para a lei, eles sabem qual é o mínimo que deve ter naquele estudo social, Isso. porque está dito na lei. A mesma coisa é aqui, né? Eu acredito que tem ali, fruto dessa, que você vai mostrar esse instrumental aí, tem assim, o mínimo que eu deva contemplar que tem uma base de universalidade. Por exemplo, o nome da pessoa tem uma Sim, base de sim. universalidade, né? Que tenha que ser contemplado, eu acho que é uma forma legal demais de mostrar, exemplificar, né? Não é de roteirizar, mas de exemplificar para a colega que tá vendo. Porque eu tô vendo aí que, pô, eu fico muito triste, sabe? E se eu fiz um encaminhamento, foi o que eu disse onde era o CAPS e deu o endereço. Não, não é um encaminhamento. Não, isso não. Isso a anamnese, ela tem uma estrutura, tem blocos, porque o nosso foco é a inclusão e nós temos um público, as famílias vão até a gente para conseguir o atendimento especializado. Então, que é a psicóloga, que é a psicopedagoga, que é a fonoaudióloga, que é a terapeuta ocupacional. Então, tem a parte social, que a gente sabe que interfere nessa inclusão, não é só o atendimento individualizado dos profissionais, né, especialistas, como as famílias falam, e a gente classifica, mas também na anamnese tem um bloco para ver, não é porque é uma criança que tem deficiência que ela vai precisar do atendimento especializado da educação. É o que a gente sempre fala. A criança com deficiência ela vai ter atendimento prioritário nas políticas públicas diversas, né? Quanto até a necessidade dela. Tem crianças que têm deficiência que não precisa passar pelo NAP, porque está conseguindo, né, de acordo com a condição, né, com as competências e limitações da deficiência, estar em sala de aula, frequentar, né? Então, não é a todas as crianças que têm deficiência e transtorno no município têm que passar pelo NAP, não necessariamente, é quando dificulta essa sala de aula. Então, a anamnese, ela tem essa estrutura, né, para a gente poder ter o norte de pergunta, mas o encaminhamento é bem generalista, né? É o que eu falo muito para as minhas estagiárias. Ou a gente concentra no atendimento e responsabilidade do nosso fazer profissional, eu também dou aula, e aí eu falo assim, não adianta modelo,
porque é a sua análise do aparente para a essência, esse movimento do que direito está sendo violado, como é que eu vou escrever, essa escuta, que você vai conseguir fazer um encaminhamento, né? Então, o formato de encaminhamento é bem generalista mesmo, porque a escrita da parte lá, encaminhamento, é a profissional que vai fazer de acordo com a realidade. Então, eu preciso estar concentrada, eu preciso entender para onde eu vou encaminhar, o porquê que eu vou encaminhar, o que é que pode ser dito naquele encaminhamento. E aí, isso é feito na hora. É o teu movimento, é a tua instrumentalidade, né, que vai ser colocado ali em movimento. É o teu conhecimento, né? Isso é o seu conhecimento. Não adianta modelo. Todo caso que atende o NAP, você vai ver que, mas não é tudo deficiência, não é tudo transtorno, não é tudo inclusão. É um mundo. É um mundo de realidade. Né? Então, esse é o primeiro atendimento individual, né? Que é o nosso tema aqui do nosso encontro. Esse é o primeiro atendimento individual, é o que faz essa anamnese, é o que gera os encaminhamentos essenciais. Isso. Depois o que? Tem outro? Aí temos, porque aí aquela família chegou, participou da anamnese, ela já vai ser atendida pela equipe, normalmente se espera 1 ano para ser atendido pela equipe. Vai para uma fila de espera. Jesus. Infelizmente, essa é a realidade. Mas então, a família chegou... Para tu organizar minhas ideias. É tipo pronto. Assim, tu guarda 2 dias na semana para atendimento inicial. Isso, pronto. Cadastrei, a família chegou. Normalmente, as mães chegam muito desesperadas, porque o filho não está conseguindo ficar na sala de aula, por diversas demandas e situações. Então, aquele atendimento, ele é tão fundamental, porque quando eu encaminho para a política de saúde, que eu estou falando de forma geral, às vezes é um medicamento que precisa ser adequado. Mas não é só um medicamento, eu preciso de terapias. Mas no NAP não tem vaga. Então, a gente vai procurar na equipe multiprofissional da saúde, nas associações que existem no município, porque não é só medicalizar, né, dar medicamento para criança ou adolescente. Eu preciso, a escola ela só consegue incluir se eu tiver toda uma condição para que aquela criança fique na escola. Então, esse atendimento inicial ele é fundamental, pelo menos, a uma limitação, para que a mãe compreenda onde ela pode ter acesso às terapias, às medicações, a outros locais que tenham essas terapias que não sejam, né, pela instância municipal. Então, outro documento é colocado em movimento nesse atendimento, que todo ano eu faço as visitas institucionais. Eu queria saber, então também tem outro trabalho que é mapear esses espaços. Sim, sem isso a gente não anda, né? Então, por isso que a gente está sempre nos conselhos municipais da pessoa com deficiência, para saber a associação tal abriu e vai ter tal serviço. E tal projeto lá na localidade tal, oferta esporte para a criança. Isso a gente tem que estar atenado, porque às vezes salva uma família que não tem atendimento nenhum especializado, mas que aquele atendimento, aquele esporte contribui para a inclusão educacional. Né? Então, são vários documentos colocados em movimento. Eu digo mais, o atendimento individual ele vai contribuir para os novos temas, né, que a gente vai falar nos outros encontros, por exemplo, pensar em temas para grupo. O tema dos grupos que são trabalhados com as famílias ou dentro da escola não são temas pensados de cima para baixo. Às vezes é um atendimento individual que eu vejo. Dos 10 atendimentos que eu fiz, todos dizem que não há inclusão em sala de aula, que não tem atividades adaptadas na sala de aula. Então, é um tema para se discutir com os professores. Por que os professores não estão fazendo? Qual a dificuldade? E, a partir disso, surgiu a ideia de implantar um PEI. O PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, já é um direito que tem que ser implantado. Qual é o nome? Mas, Plano de Ensino Individualizado, que é o PEI, né? Então, esse plano, a ideia não veio do nada, veio com demanda das mães, dizendo, olha, eu não vou mais levar meu filho para a escola. Ele ficou a manhã inteira sem fazer nada. A tarde toda sem fazer nada, ele não quer mais ir para a escola, isso é uma exclusão, isso é capacitismo. Então, esse tema PEI, esse tema escola, família, foi pensado no atendimento individual, pelas demandas recorrentes dessa não inclusão. Então, esse atendimento individual dá temas para eu trabalhar em grupo com as famílias, dá tema para fazer rodas de conversa, e me motiva para ver como eu faço para melhorar essa relação escola e família. Né? Então, a gente vê essa relação do atendimento individual com os temas das reuniões, dos grupos, e com os temas de como vai ser a tua visita na comunidade. Né? Então, assim, o quanto é potente e importante esse atendimento individual. Né? Eu sempre falo, tá na dúvida, manda para a gente que a gente atende, só não deixa essa família sem orientação. Né? Muitas mães se organizam nas associações depois dos atendimentos. Né? Então, é muita coisa bacana.
Então, para eu entender, no primeiro atendimento, que é esse atendimento individual, Sim. eu vou pôr uma fila para aguardar esse atendimento individual. É mais ágil, né? Para Porque. as especialidades, né? É, Psicólogo, TO, fono, fica aguardando, porque certo. normalmente não tem vaga. Ah, entendi. Aí eu vou E o para atendimento NAP é individual, que é com um assistente social, no caso você, ou a outra isso, colega, a outra colega. E aí a faz gente faz atendimento, bota na lista de espera, aí para as surgiu uma outras vaga para atividades, terapia ocupacional, isso. Vai na fila de espera desses profissionais. fonoaudiólogo. Fono, terapeuta ocupacional, psicopedagogo e E psicólogos. o atendimento é fundamental porque eu tanto vou fazer as estratégias de intervenção na Sim, escola, como eu não só para a vida daquela mulher, que geralmente é mulher, né? Como seu livro bem sim, aponta, não só para a vida daquela mulher, como para a vida do núcleo de atendimento como um todo, é fundamental porque vai saber como intervir. E eu quero fazer uma pergunta, que eu sei que o nosso discussão é atendimento individual, mas eu fiquei com a sim. dúvida. Se a mãe vem falando as demandas, eu vou dar um exemplo. Eu estava em Certo. determinado município, não adianta aqui falar nome de município, nem nada, para não identificar ninguém, e uma colega professora dizia o seguinte: olha, eu tenho um jovem, 15 anos, que é pessoa com deficiência, no caso dele, física, e a mãe não se sente segura de mandar ele para a escola sozinho e vem junto. Mesmo a Uhum. escola tendo disponibilizado apoio para se locomover com ele dentro da escola, Sim. e tendo transporte e tendo apoio, ela não se sente segura. Então, a gente conseguiu fazer uma mediação, professores, diretores e mãe, por 2 dias por semana. A pergunta era assim, né? Porque a gente recebe perguntas que são impossíveis de responder. Sim, Tá sim. certo isso? Aí eu, não. Rapidamente, sim. Eu não, peraí, mas vamos contextualizar. Mas não, mas é porque ela não se sente segura. E eu disse, não, é muito inseguro mesmo. Eu imagino, você fica segura, né? Deixar seu filho Uhum. na mão de outrem, sabe das necessidades, mas ao mesmo tempo é uma essencialidade para aquele menino poder conseguir fazer isso, porque um dia o natural da vida é que ele tenha que fazer isso. E eu fico pensando, a escola também se sente muito carente. O professor se sente muito carente quando o assunto é Sim. educação inclusiva. O professor também, né, foi muito bombardeado no período da pandemia, com 1.001 atividades que teve que se reintegrar, voltando agora. Os adolescentes, de quando eu dava aula, eu já dei aula, viu, Carlos? Quando eu tinha 18 anos, quase não, 20 anos depois, são outros com outras demandas, uma nova geração com a saúde mental como prioridade, coisa que a minha geração, a sua geração, que é mais nova que a minha, não tinha, a gente não priorizou a nossa saúde mental, né? Uhum. Essa geração já conversa sobre isso muito, já discute. Eu fico pensando, como é que a gente, como é que esse professor, essa professora recebe o retorno da conversa? Tem esse retorno da conversa? Tem assim, ô escola, não foi só uma mãe, foi uma, duas, três, quatro, cinco, dizendo a mesma situação. Como é que recepciona de volta? Sim. Eu sempre falo, há uma busca pelo imediato, né? Algo que o serviço social não consegue responder ao imediato. Então, como você falou, a gente não vai procurar culpados. Os professores não Sim, querem incluir, a equipe técnica. não existe, né? Não, O não professor está existe na luta, querendo aluno. muito incluir, muito, Tipo, o professor procurando fala, os olha, meios, eu né? não sei o que fazer nessa situação. O que é que a gente faz? Né? Como que a gente procede? Aí eu tenho mais 40 alunos com outras deficiências, outra dificuldade de aprendizagem, eu tenho metas a alcançar da educação, eu tenho crianças que não têm laudo, mas não acompanham, né? Então, e aí, Carla e equipe, o que é que a gente faz? Aí eu falo, a equipe muito pequena do NAP para dar conta de uma realidade disso que você trouxe, do caso do adolescente com deficiência física. Aí eu falo de um outro acompanhamento, né? O primeiro é o inicial, que a gente faz sem a família estar no NAP, a família chegou, fizemos todo aquele processo que eu já expliquei, até reuniões escolares a gente faz também nesse primeiro momento, só para poder facilitar o contato com a escola. Mas aí abriu a vaga, surgiu a vaga para esse adolescente com a deficiência física, por exemplo. Começou a ser atendido pela equipe do NAP, não pela deficiência física, sei lá, ele tem demandas pedagógicas por conta da deficiência ou da Sem evasão comorbidade. escolar, né? Por É, exemplo.
Isso, não quer mais Esse para a exemplo que eu dou é escola. para escolar 2 dias, Isso, ou os 5 dias letivos. isso. Ele sofre bullying, ele não está conseguindo, né, ter essa autonomia, porque tem uma cuidadora, uma mãe que não quer dar essa, não consegue, né, esse processo. E aí vem o trabalho com outros profissionais. O serviço social não trabalha sozinho. Por quê? Porque abriu uma vaga para psicóloga, para terapeuta ocupacional e para fono. Todas aquelas profissionais vão fazer a anamnese delas e vão dizer, olha, Carla, a gente faz um trabalho multidisciplinar, né? Olha, Carla, esse adolescente vai ser atendido tantas vezes, que é o que a gente consegue avaliar, mas, além disso, eu preciso conversar cotidianamente, né, cada atendimento com a mãe e com o pai, porque o que está interferindo na autonomia dele não é nem a dificuldade pedagógica, é, sei lá, uma superproteção da família. Então, há um trabalho da equipe com essa família, não só a família, mas o que é que causou essa mãe até essa insegurança? Como é a estrutura da escola? Né? Então, muitas vezes, outros profissionais vão até a sala, psicopedagoga vai até a sala para ver como é essa acessibilidade, o que é possível, como é que o porteiro, o rapaz que fica auxiliando, a moça que auxilia, o que é que visualiza naquela situação. Então, assim, há uma investigação desses outros profissionais para essa inclusão. É o que a gente fala, a inclusão não é só o atendimento especializado. Temos que ter a família, compreender a família com pai, mãe, irmão, avó, vizinhos, tios, a escola tem que também ver essa inclusão, porque não adianta eu sentar com a mãe e falar, mãe, você tem que dar autonomia, porque tem pessoas com deficiência que não vão ter essa palavra autonomia. A gente fala de uma sociedade de cuidado, que é uma sociedade de cuidado. Vai ter pessoas com deficiência que vai precisar a vida toda de cuidado. É uma realidade. Nem todos vão ter autonomia. Né? Então, quem estuda um pouco a história da deficiência, essa história de que todas as pessoas com deficiência e transtornos vão ter autonomia, na sociedade capitalista talvez não, né? Porque nós temos outro assunto. Então a gente também tem que ver aquelas pessoas que qual o grau de autonomia, e tem realmente crianças e adolescentes que estão no ensino médio, por exemplo, tem meninas que podem sim sofrer violência sexual e não conseguir comunicar aquilo para a mãe. E há muito esse receio das famílias de dizer, Carla, como é que eu vou tirar minha filha do ensino fundamental, botar no ensino médio, se ela não compreende o que está sendo, eu não vou ter coragem. Então, há todo esse trabalho que eu estou lhe falando de vamos procurar o AE da escola, vamos procurar um profissional de apoio, um acompanhante para aquela adolescente, mas se ela quer tanto ir para a escola, e a adolescente tem que ser escutada também. Né? Mas eu sempre trago esse assunto ali que você trouxe, que é esse termo autonomia, e aí os municípios e Estado têm que pensar, e para aqueles que não vão ter autonomia? Se não for a mãe, quem vai ficar nessa inclusão? É um termo que a gente tem que ampliar, né? Porque tem crianças e adolescentes que precisam mesmo de alguém ali 24 horas com eles, e isso não vai tirar meu direito à educação, né? Eu preciso dar condições para que aquela educação aconteça. Então, a tua resposta desse adolescente seria muito isso. Carla, isso acontece quanto tempo? Para dizer uma realidade, nós tínhamos um adolescente com crise de ansiedade, com autismo suporte 2. Ela já tentava ir para a escola há muito tempo. Foi um trabalho de quase 1 ano e meio, serviço social, psicologia, terapia ocupacional, família e escola, para hoje eu falar que essa adolescente ela consegue, com um profissional de apoio, adequando a realidade dela, intervalo, sair antes de tocar, né, o barulho do intervalo, para a escola, chega antes. Por quê? Porque há crise de ansiedade, há outros problemas com o barulho. Tudo isso foi acordado no plano de ensino individualizado daquela criança, onde foi lido para a família, de acordo com a realidade deles. Foi fechado com a O desse plano é feito por quem, Carla? Me perdoa, só para eu te é cortar. uma equipe toda. Toda. O NAP pode ter o próprio PEI, a gente normalmente faz o próprio PEI, mas a gente também, né, disponibiliza um modelo para a escola, para que a escola faça o dela, que é o quê? É um plano de acordo com a realidade daquela criança, vai ser alterado de acordo com a realidade. Só para ver se eu entendi, assim, para ter um exemplo prático, é tipo, se tiver tendo prova, ela precisa de um tempo a mais. Isso já vem nesse Isso. plano. É uma criança, o plano tem o conhecimento social, o conhecimento dessa parte de medicação e o conhecimento pedagógico. É uma adolescente que ela não sabe ler e escrever. Então, como é que vai ser a prova com aquele assunto daquela adolescente? Tem que ser adaptado, tem que ser de acordo com a realidade dela. Né? Ela não Eu não consegue posso caçar. deixá-la sem fazer prova, porque senão Exatamente. eu não vou estar com educação inclusiva, né? Exatamente. Né? Olha Então, que assim, eu estou trazendo
os exemplos, mas eu sempre coloco ele que, assim, isso foi durante um ano e meio para a gente conseguir isso. Muito diálogo, muita conversa, muita briga, muita organização da família sobre direitos, porque já tivemos casos, infelizmente, de ter gestoras de falar para a família que deixa seu filho em casa mesmo. Certamente. É muito trabalhoso. Até porque eu acho que é um campo em disputa, sabe? Sim, Porque sim. aquele que não entende a criança e adolescente como sujeito de direito, ou seja, não entendeu nem o ECA ainda, nem a Sim. Constituição ainda, ele vai entender que criança e adolescente com deficiência deve ser guardado em casa e colocado no Sim. fundo da É casa. menos trabalhoso, né? É menos trabalhoso. Ai, por que que eu vou gastar tanto tempo, tanto dinheiro? O dinheiro vem para confundir o amor, né? O metal Sim, confunde. sim. Já diz, por que eu vou gastar tanto dinheiro com uma criança que não vai dar retorno? A ideia do capital é essa, né? É alguém Uhum. que não vai exercer uma profissão que dê retorno para a sociedade. O discurso, eu acredito que seja muito nesse sentido, e eu acredito até que é um discurso tão fácil e tão conservador que ganha pessoas, ganha adeptos. Sim, é tanto que meu livro mostra isso, sabe, assim, sobre a Hum. questão, eu pergunto às famílias o que é que elas acham sobre a educação inclusiva no ensino regular e as escolas especiais, onde só tinha crianças com deficiência. Infelizmente, era unânime a opção pelas escolas especiais. Porque não, e a fala, essa escolha pelas escolas especiais era o desespero de tanta exclusão do seu filho. Eu não aguento mais ver meu filho e minha filha nessa situação. Meu filho, todo dia, Carla, fala em suicídio, porque não aguenta mais o bullying que sofre na escola. Todo dia meu filho fala em tirar a própria vida porque ele vai para a escola e passa o dia sem fazer nada. Eu não vou levar mais. Então, olha o que é que faz essas famílias, essas mulheres, né, lutarem por um retrocesso da exclusão, porque ela está sentindo na pele. Não é a gente que está vendo seu filho tentar tirar a própria vida. De você não conseguir dar resposta porque você não tem políticas públicas. Eu preciso de terapias, eu preciso de medicações, às vezes. Eu preciso de terapias adequadas para a deficiência. Não é qualquer psicólogo, qualquer TO, qualquer fono. Então, assim, E nem é qualquer assistente social. nem é qualquer ciência social, né? Então, eu entendo essa escolha dessas mulheres por essas escolas. Não é algo de tá tudo tão perfeito que eu quero uma escola especial, né? Porque tá tudo com muitos problemas, né? E aí, só finalizando o atendimento individual do acompanhamento, eu sempre reafirmo a importância da nossa profissão, saberia, assim, porque é algo que a gente tem que estar, a realidade não é o que quero ter esse espaço profissional, é porque a realidade chama. Eu trazer um exemplo para você, a psicopedagoga que trabalha comigo falou o seguinte, a adolescente falou no atendimento individual que não estava mais querendo vir para os atendimentos comigo, porque ela não aguenta mais ver a mãe apanhando do pai. Então, aquilo foi dito no atendimento individualizado com outra profissional. Então, aquela fala chega até o serviço social, a gente faz o segundo atendimento individualizado, que existe uma demanda social que está interferindo nos atendimentos e, consequentemente, na inclusão da escola dessa criança, desse adolescente. Então, é uma violência doméstica. A gente movimenta toda a política pública municipal, mas, assim, se não fosse o serviço social para movimentar isso, para entender esse contexto, né, para poder intervir de forma efetiva nisso, para que aquela adolescente não deixe de ter os atendimentos, porque ela falta, ela não vai mais para o NAP, não vai mais para a escola, né, ela simplesmente vai ficar dentro de casa. E é o serviço social que tem todo essa competência, né, para poder trabalhar essas violações de direitos, essa questão social. Eu conversaria a noite toda, o dia todo. Ô, Carla, só dizer, a Carla tá junto com a gente na pós, viu? Eu trouxe cupom especial só para quem está inscrito nos workshops, tem cupom especial só para quem está inscrito no workshop. Mas, só para dizer, não é do nada, tá? Ela está contando aqui um exemplo de pioneirismo na educação, quanto teve que batalhar, estudar, ir atrás para poder conseguir formatar o atendimento lá do núcleo de atendimento, diz o P, para não errar, Pedagógico especializado. pedagógico especializado do município que ela atua. É um município que tem quantos mil habitantes, hein, Baturité? Agora eu não Eu acho que tem mais de 50 mil habitantes, né? tenho. Tem mais, é grande. A capital do maciço aqui É a do. capital do maciço.
aqui do Ceará, é uma cidade muito grande aqui do Ceará, mas você pode ter esse conteúdo todo de forma organizada, com cada professor apresentando normatizações éticas e profissionais do assistente social na educação, é a Cíntia que dá essa disciplina. Legislação da educação, professora que veio falar aqui sobre LDB, a outra sobre lei de cota. Rede de proteção e legislações sociais aplicada ao espaço escolar. Eu estou batalhando para dar essa disciplina. As legislações sociais no espaço escolar, uma coisa também muito forte, né, Carla? Porque acontece uma violência, às vezes é no espaço escolar que a criança conta o que fazer, como fazer, né, para onde caminhar. E não só a criança e adolescente com deficiência, mas uma criança e adolescente outra. Pode acontecer uma violência sexual, às vezes conta na escola. A escola é locus de proteção, né? A criança e adolescente confia muito na escola. Depois a gente vem com várias disciplinas específicas da educação, tópicos especiais de serviço social na educação, competência, demanda e requisição do assistente social na educação básica, um desafio. Diagnóstico social e identificação de demanda profissional na educação básica. Depois, os instrumentais e parâmetros do serviço social na educação, uma disciplina de ações de atendimento assistencial individual no espaço escolar, ações grupais e socioeducacionais no espaço escolar, ações comunitárias de fortalecimento de rede do espaço escolar. Eu sou louca por essa pós, estou aqui ansiosa para que comece logo, comece agora em fevereiro, primeiro sábado de fevereiro. Os workshops estão sendo só para, como diz aqui no Ceará, para atiçar, para deixar a expectativa lá em cima. Eu adorei, viu, cara? Entendi tudo. Eu digo, Cintia, quem vai fazer os workshops sou eu, porque eu quero aprender. Eu quero entender se for a Cíntia, amor. A Cíntia sabe mais ou menos a matéria. Eu não, eu estou aprendendo muito. Entendi demais a função do atendimento individual. Acho que você aqui que está assistindo também. A gente teve um probleminha na live. Eu digo, Jojo, grava, que a gente coloca inteiro no YouTube, para não ter nenhuma cisão, para ficar perfeito. E eu só tenho a agradecer, cara. Vou colocar o vídeo inteiro. Quem assistiu vai poder botar a frequência. Eu vou deixar o espaço para você falar aí o que lhe convier, se tiver algo a acrescentar. Me diga uma coisa: o livro da Carla é do Terra Sem Amos. Conheço demais o pessoal da Terra Sem Amos. Um carinho imenso pelos dois, o casal da Terra Sem Amos. E me diga uma coisa: se o pessoal aqui quiser comprar o livro, fala o quê? Fala com a gente fala contigo? Isso, pode ser. Eu tenho poucas, eu posso mandar o e-book, né? Agora eu já tenho poucas versões impressas, né? Já estou na segunda edição, assim, na segunda tiragem, né? Lá com a equipe da Fernanda. E aí, quem tiver interesse... É um assistente social e um historiador que se uniram. Isso. E aí, quem tiver interesse, eu posso mandar o e-book, né? Vender, quem quer o livro físico, né? Entre em contato comigo pelo Instagram, quem tiver uma forma de deixar, sempre estou em Fortaleza, ou uma forma de entregar. O e-book é quanto, Carla, para o pessoal saber? Eu estou fazendo pela metade do preço, né? Não, então eu fazia assim, ó, chama no WhatsApp que a gente faz um jeito com a Carla, pode botar até na nossa lojinha, viu, Carla? Vamos combinar. Ótimo. Olha aí, ó, botar o e-book, vai dar certo, você vai ter acesso. E se você fosse aluno nosso da pós, vai ficar bem pertinho aí também da Carla Alcione e vai ter acesso também, porque muito do que está no livro ela conversa também muito, né? Traz muito dessa informação. Eu sou suspeita, assisti uma palestra dela agora, sábado passado, lá em Baturité, e já vi gráficos, vi informações do livro privilegiado, não consegui nem ler ainda, mas já estou jurando que sei, aquela que lê a Urânia e já acha que sabe o livro. Tenho muito a lhe agradecer, o espaço é seu, diga aqui a mensagem que você quiser deixar. Estou muito feliz mesmo de receber você. Queria só agradecer também, eu tenho um prazer enorme de falar da minha prática profissional. Eu amo serviço social, né? Então, dizer para as companheiras, para os companheiros, né, de profissão, eu busco, né, por mais que eu seja conhecida como uma professora carrasca, né, não sou, tá? Na verdade, eu tenho muita responsabilidade. Pedindo para rever a matrícula da pós em 3, 2, 1. Tira essa parte, edita essa parte. Mas, na verdade, eu tenho uma responsabilidade muito grande com a formação dos alunos, né? Para mim é uma responsabilidade, porque é muito séria a nossa profissão. Então, eu amo, não tem como a gente não levar como seriedade a formação.
e ao mesmo tempo eu junto, né, essa carrasca, né, que chamam, com a humanidade que eu sei que eu tenho e também com a responsabilidade com as usuárias e usuários, né? Então eu estou à disposição para trocar informações, para aprender, né? Eu acho que esses momentos que nós temos aqui, eu não sei se o chat funcionou, você falou que teve um problema, mas é ali que eu pego informações de outros colegas, é ali que eu vejo uma experiência que cabe para o NAP também. Então, obrigada. Eu acho que são espaços assim que a gente está para partilhar e para aprender também. Eu que agradeço demais. A gente vai colocar como estreia, então vai ter o chat também acontecendo aqui. E eu vou ficar vendo para comentar o chat na hora que a gente lançar. Não sei dizer a horinha bem certinha, porque eu vou ver aqui com o Jojo, com a equipe que vai ter que fazer a edição. E eu agradeço demais. Só dizer uma coisa, eu fico muito feliz quando eu vejo o protagonismo do serviço social, quando a gente encontra um assistente social inconformado, que faz, que vai atrás e faz acontecer. Eu acho que é isso que traz o brilho da profissão. Sim. A gente chega num canto, a assistente social diz, não, é assim mesmo, a gente já está aqui há muitos anos e sempre fez assim. Eu digo, eu fico com o olhar aberto de brecha. Uhum. A gente nunca pode acreditar que não é possível, que não pode fazer mais, se acostumar com o que é habitual, nos faz assim terríveis, nos faz seres menos de luz. E quando eu vejo pessoas como você, eu fico muito feliz, porque eu digo assim, eu vejo a essência lá do caos, o Centro Acadêmico de Serviço Social, que conheci quando eu era um adolescente fazendo história lá na UES, e quando eu vi a força e a perseverança do serviço social, eu digo, meu Deus, que profissão linda! Quando eu vejo assim, eu fico muito feliz e muito encantada mesmo. Então, muito obrigada. Eu sei que é um tema muito delicado, um tema ainda que todo mundo está construindo conhecimento. A gente vê até pelos CFEs, o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho de Psicologia, ainda estão ali criando as suas regramentos, né, que envolvem a atuação na educação, tanto do psicólogo, da psicóloga, como do assistente social. Está ali nos seus primórdios. Avançou muito, 20 anos de luta, né? Já avançou muito, mas mesmo assim ainda é um processo inicial, com muitos passos, mas iniciais. Então, quando eu vejo assim um trabalho com tanto sucesso e com tanto brilho no olho, eu fico feliz demais e torço muito para que cada pessoa que está aqui no chat, está aqui assistindo, também esteja assim, lá no seu município, lá na sua cidade, lá no seu estado. E se não tiver assim, agora tem dito, menina, mas eu vou encher o pulmão, porque realmente o serviço social é essencial na vida dessa criança, desse adolescente. Muito obrigado, viu? Então, Obrigada também, Eri. Um beijo, viu? um beijo Obrigadão. grande, eu adorei, Jojo. Pode cortar a gente, que eu estou feliz demais. Um beijo, cara. Muito obrigado. Beijo. Obrigada, Eri.